Amém, irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra nesse tempo que nos falta, porque eu quero que você pague meu cachorrão no final dessa palavra. Tem uma cantina especial esperando você, mas antes de irmos ao texto, o Senhor colocou no meu coração um desejo muito claro de compartilhar com vocês essa passagem da Bíblia e os pensamentos, os princípios que ela carrega. Mas antes de chegarmos ao texto, eu quero que você seja profeta da sua própria vida. Eu quero que você profetize sobre você mesmo e declare: um aumento está vindo. Eu vou te dar oportunidade de novo para você falar com fé sobre isso, não só porque eu pedi, mas porque você é profeta sobre sua vida. Um aumento está vindo, de favor, de força, de cura, de promoção, de oportunidades, de abundância, de influência. Um aumento está vindo. Agora declara profeticamente: um aumento está vindo sobre a minha vida. Pastor, mas eu estou numa temporada de diminuição. Se você está nessa temporada de diminuição, deixa eu falar com você. Isso é um sinal de que você está prestes a viver um milagre que você quase ignora. Um milagre que você quase ignora. Você pode repetir isso para alguém do seu lado? Se você está na fase de diminuição, você está prestes a viver um milagre que você quase ignora. Então abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 4. Eu leio do verso 1 ao verso 6. E diz assim a palavra do Senhor: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Alguns comentaristas acham que essa referência é uma referência a Obadias, que abrigou alguns profetas enquanto eles estavam fugindo, e usou todo o dinheiro que tinha para abençoar os profetas que precisavam de um socorro e de uma ajuda naquele momento. Não há uma concordância, mas há comentaristas que se referem a ele por essa expressão: tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como é que eu posso ajudá-la? A mulher pensou que ele ia meter a mão no bolso, tirar a carteira e falar: quanto é a dívida? Ele não pergunta isso, mas ele responde a pergunta dela com uma outra pergunta. E ele pergunta: diga-me, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Espera aí, profeta, o senhor é surdo? Eu não preciso de vasilhas, eu preciso de azeite. Porque se eu
só tenho um pouco, o Senhor está mandando eu pegar vasilhas, aonde eu vou derramar aquilo que eu acho que é nada? Eu não estou precisando de vasilha, eu estou precisando de azeite. Peça muitas, fala isso aí para alguém do seu lado, peça muitas vasilhas. Vai, fala aí, peça muitas vasilhas. Fala de novo, peça muitas vasilhas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de fluir. O azeite acabou. Até aqui. Senhor, nos dá a graça de receber essa palavra conforme o Senhor planejou nos entregá-la. Que seja de uma boca espiritual para ouvidos espirituais. Que eu transmita com clareza o que com convicção e certeza eu recebi da parte do Senhor. Me ajuda nessa missão, por meio do Espírito Santo. Faça do seu jeito, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um milagre que quase foi ignorado. Eu estou convencido de que existem diversas formas de pobreza, não só financeira. Existem outras formas, além da falta de dinheiro, que torna alguém pobre. Por exemplo, você pode ser financeiramente rico, mas emocionalmente pobre. Você pode ser financeiramente rico, mas pobre de amigos. Você pode ter muitas responsabilidades, mas é pobre no prazer de desfrutá-las. Então existem diversas formas de pobreza, e eu aprendi que por causa dessas diversas formas de pobreza, não importa se você veio com um carro novo ou com um carro quebrado, não importa se você veio com um carro com tanque cheio ou com um tanque que está na reserva, talvez você nem sabe se vai garantir chegar em casa depois do culto, não importa, o fato é que eu aprendi que por causa dos diferentes tipos de pobreza, todos nós que estamos hoje debaixo do som dessa voz, todos nós temos falta de alguma coisa na vida. Não importa quantas outras coisas tenhamos, nós temos falta de algo. Você está aí? Você está aí ou não? E por isso somos colocados em um mesmo padrão, em um mesmo nível. E o texto que acabamos de ler de 2 Reis, capítulo 4, nos traz aquilo que parece ser um milagre pequeno, muito prático, mas quase ignorado. Quase ignorado. E uma das pessoas que Deus usa para ativar esse milagre é o profeta Eliseu, aquele que conhecemos, que recebeu a porção dobrada do profeta Elias. Um profeta que caminhou com a maior expressão profética do Antigo Testamento. E esse profeta, ele é grande não só por conta do dobro de milagres que fez, mas porque ele sabia disso que eu acabei de dizer. Existem diferentes formas de pobreza. Se você olhar o texto antes, ele serve 3 reis. Ele ajuda 3 reis, então ele ajuda a realeza.
Ele ajuda a pôr a vida da realeza em ordem. Ele ajuda a vida da realeza a vencer suas batalhas. Ele dá graça, ele dá direção, ele dá favor a 3 reis. Então ele sabe lidar com aqueles que têm muito dinheiro, mas que ainda assim experimentam faltas na sua vida. Logo depois do texto que lemos, ele abençoa uma mulher muito influente, muito abastada financeiramente, muito rica por sinal. Uma mulher que inclusive decidiu fazer um espaço, um quarto, uma sala para abrigar o profeta Eliseu toda vez que passasse na casa dela. Uma mulher que tinha não só dinheiro, mas tinha influência, tinha simpatia do povo. E ele ajuda não apenas com isso, mas ajuda a ter um filho, ajuda a ter influência nos negócios que ela precisa. E no meio dessas 2 grandezas de milagre, ajudar 3 reis e ajudar uma mulher estéril a ganhar um filho, ele ajuda uma viúva, uma causa pessoal. Por isso eu tenho me esforçado a não tornar as palavras que nós temos recebido só uma exposição de informação, de ensinamento exegético, hermenêutico, conforme a teologia rege, mas eu tenho me esforçado em torná-la pessoal para cada um de nós. E sabe o que me impressiona? É que um profeta da grandeza de Eliseu, que serve reis, que serve gente da nobreza, da riqueza, ele para a sua agenda para responder a uma mulher viúva que está em uma crise pessoal. Não é nada global, não é nada nacional, não é nada regional, é pessoal. É uma crise dela, é uma crise na casa dela, é uma crise que ela está vivendo em um nível familiar. E isso fala muito, porque o profeta era a expressão de Deus na terra. O profeta era a voz de Deus na terra. O profeta era a resposta de Deus na terra. O profeta era o meio que Deus interagia com a terra. E se o profeta parou, Deus parou para atender aquela mulher. E eu quero liberar sobre você essa inteligência espiritual, que não importa quão ocupado pareça estar Deus resolvendo as causas dos bilionários, as causas dos empresários, Deus se importa comigo e a minha família. Alguém aqui para crer comigo em nome de Jesus? Porque talvez a gente possa acreditar que Deus anda muito ocupado com coisas de ordem maiores, de grandezas maiores, do que simplesmente a crise que a gente está vivendo dentro da nossa casa. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas o Espírito Santo me diz que você tem crise dentro da sua casa. Falta algo. E não importa quanto você tenha, falta algo. Não olha para o lado não, vai ficar feio. Look me please. Você já percebeu uma coisa? Que a vida não para quando eu tenho um problema? Que a vida não para quando você tem problema? Já percebeu? A vida não para quando o seu dia começa ruim. O mundo não manda um memorando para as pessoas que estão ao seu redor: pega leve com ele, pega leve com ela. A tia dela está doente, o marido dela acabou de morrer. Pega leve com ela, ela acabou de ser demitida. Pega leve com ele, ele acabou de ser traído. Pega leve com ele, ele acabou de ser demitido. Pega leve. Você já percebeu que a vida não pausa a nossa história só porque estamos com problema? E às vezes é até pior. Parece que quando eu estou com problema, as coisas pioram. Faz sentido para você, sim ou não? Sim ou não? É aquele memezinho, né? Tava bom, mas também tava ruim, mas parece que piorou. Você está aí ou não? Fala para alguém do seu lado: não espera que a vida vá parar para você resolver seus problemas, não, irmão. A vida não vai te recompensar pela condição que você se encontra. Vamos ser legais.
pobrezinha, está em TPM. Vamos ser legais. Vamos ser legais. Parece que o filho encapeta mais ainda. Parece que o marido diz assim: é chegada a hora de causar turbulência. É ou não é? Olha aí, ó, tá vendo? E aí, irmão? A maioria de nós vive a ilusão esperando que a vida pare. A vida não vai parar para você resolver as suas tretas. Você está aí? A mulher se torna viúva. A vida não para. Além da viuvez, as contas ficam pendentes. Além das contas pendentes, os recursos são insuficientes. Além das contas pendentes com recursos insuficientes, ela tem gente que é credor impaciente batendo na porta dela. A vida não para. A Bíblia não diz que porque você está com um problema, a vida vai parar até que você resolva seu problema. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Mas se a vida não para, Deus para ativar em você o que você precisa para vencer o problema que está vivendo. Alguém aqui que crê de verdade, tá crendo, queimando no coração e recebe isso com fé. A vida pode até não parar, mas o Deus pessoal, o Senhor que é meu pastor, Ele vai parar tudo para me ajudar a viver e a vencer o que eu estou passando. Deus está diretamente envolvido comigo. Alguém pode gritar isso bem alto? Deus está diretamente envolvido em minha vida. Quando eu choro de noite, quando eu tento reconstruir o que eu quebrei, quando eu tento me arrepender e às vezes as portas se fecham, Deus está diretamente envolvido em minha vida. Eu creio nisso, irmão. É o que me dá esperança enquanto enfrento os problemas, enquanto passo pelas lutas. Enquanto esse besouro passa por aí, o Robson revela que não é tão hétero como ele pensava. Não é barata, é um besouro. Barata não voa tanto assim não, irmão. Você tá louco? Você é quase um um Top Gun do inferno. Problemas, a vida não para. Fale isso para alguém do seu lado. A vida não para, irmão. Sabe? Essa mulher vai ao profeta, expõe sua causa, expõe sua luta, expõe sua dor, expõe sua aflição. E o profeta pergunta, primeira coisa: o que eu posso fazer por você? Você percebe no texto um detalhe? O profeta faz uma pergunta primeiro: o que eu posso fazer por você? Você já sentou com alguém que depois dessa pergunta não fala mais nada, só olha para você? O que eu posso fazer por você? E o profeta que bate a capa no seu primeiro ato profético para abrir o Jordão, pergunta para aquela mulher: o que eu posso fazer por você? E parece haver um silêncio. E aquele silêncio constrangedor. Você já viveu um silêncio desse ou não? Hã? Olha para alguém do seu lado aí e pergunta: o que eu posso fazer por você? E só olha para ele ou para ela.
Não foge olhar. Mantenha o olhar. Você está bem, né, Felipe? Sentado do lado do Fábio, aí fica fácil. E parece haver um silêncio constrangedor. E não está no texto, eu não tenho como confirmar isso, mas na minha imaginação profética, aquela mulher baixa a cabeça, por isso não responde nada. E o profeta então vai para o segundo nível de uma pergunta. Não é só mais o que eu posso fazer por você, mas estava implícito nessa pergunta, Josi Kelly e Alton John. Estava implícito. Chega um momento em que, se você não sabe responder o que eu posso fazer por você, então comece a responder o que você pode fazer por você. Entendeu ou não? O que eu posso fazer por você? Você não sabe o que eu posso fazer? Mas o que você pode fazer por você? E como é que o profeta faz essa pergunta para ela? O profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? O profeta Eliseu está dizendo: se você não sabe responder o que eu posso fazer, comece então pelo que você pode fazer. E ao começar pelo que você pode fazer, descreva-me o que você tem em casa. Presta atenção, o profeta não perguntou o que ela queria ter, o profeta perguntou o que ela tinha. Então vem aqui o primeiro ponto dessa palavra, se você quer anotar. Se eu não sei o que o outro pode fazer por mim, eu estou tão perdido na minha crise, eu estou tão perdido no meu problema, eu estou tão tomado pela escassez que eu estou vivendo, tão difícil, eu tenho que tomar a seguinte decisão: espera aí, está na hora de verificar o óleo que eu tenho. Fale isso para alguém do seu lado: verifique o óleo que você tem. Vai, me ajuda aí a apacentar. Diz aí: verifique o óleo que você tem. Por quê? Porque às vezes, por conta das faltas, da escassez, das lutas e dificuldades que passamos e enfrentamos, nós tendemos a minimizar o pouco que temos. Porque qual é a primeira resposta daquela mulher para o profeta? Quando ele diz: já que você não sabe o que eu posso fazer por você, diga para mim o que você pode fazer. E o que você pode fazer é dizer o que você tem na sua casa. E a resposta instintiva dela, imediata, foi: eu não tenho nada. Por quê? Porque o problema, a luta, a dor, o trauma, a decepção, a angústia, o perigo tendem a minimizar o pouco que eu possuo. Quem está comigo? Sabe? Verifique seu óleo. E é óbvio que eu não estou falando da sua despensa. É óbvio que eu não estou falando de uma revisão do seu veículo. É óbvio que eu não estou falando de coisas, eu estou falando de você. Por quê, pastor? Porque você pode estar perdendo algo que é exatamente o que Deus deseja usar para que o milagre aconteça. E você já tem.
Muitas vezes o melhor que Deus pode fazer não é me dar algo novo, é me lembrar o que Ele já me deu e que já está lá, já está pronto para ser usado, já está pronto para virar milagre na minha vida. Tem alguém que entendeu essa palavra? Me ajuda aí, irmão, em nome de Jesus. Mas a maioria de nós está dizendo: me dá algo novo, me dá um emprego novo, me dá um casamento novo, me dá uma vida, me dá dinheiro, me dá isso, me dá novo, me dá novo. E Deus está dizendo: o que tem na sua casa? E pense, quando eu falo casa, eu não estou falando da estrutura onde você mora. Eu estou falando do seu coração. Eu estou falando de você. O que você ainda tem. O que ainda resta. Porque pouco não é nada. Fala isso para alguém do seu lado. Meu Deus do céu. Pouco não é nada. Pouco é pouco. E nada é nada. Mas a gente confunde o pouco que tem com nada. Verifique o óleo da unção que foi liberada. Verifique o óleo da alegria que foi liberada. Verifique o óleo da paz que foi liberada. Verifique o óleo da bênção que foi liberada. Tem gente viva aí ou não, irmão? Então Deus está prestes a fazer um milagre. Não a partir de algo novo, mas a partir de algo que você já tem. Só algumas pessoas acreditaram nisso. Mas parabéns, pastor, esse é um bom ponto. Eu acredito e vou viver isso. Eu não vou começar do zero, porque eu tenho um pouco, e o pouco é o bastante para Deus fazer o que Ele diz que é poderoso para fazer na minha vida. Se existe um pouco, é possível que o milagre aconteça. Me ajuda aí a apacentar, em nome de Jesus. Mas era algo tão pequeno, tão pequeno, que aos olhos dela, o primeiro instinto foi dizer: nada. Acreditem nisso, pastores. Pastor, acredite nisso. O inimigo quer que você despreze o óleo que você possui, com uma vontade de ter o óleo que você ainda não tem. E por conta da vontade de ter o óleo que ainda não tem, você despreza aquilo que já recebeu. O óleo na Bíblia, você sabe disso, simboliza o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não está em estruturas. O Espírito Santo de Deus não unge métodos. O Espírito Santo de Deus unge pessoas para a obra que pessoas podem fazer. Me ajuda aí a apacentar. O óleo na Bíblia simboliza alegria, simboliza felicidade. É um símbolo claro do Espírito Santo que veio no Pentecostes. Por isso, eu estou falando de algo não que possa ter lá na sua casa. Eu estou falando de algo que você trouxe da sua casa com você. Eu estou falando de algo que está no seu coração. O presente que Deus te deu, as pessoas que Deus colocou na sua vida, a ideia que Deus te iluminou, o tempo que Ele te deu, a estação em que você está agora. Parece nada, mas é pouco, mas é o suficiente para Deus fazer o que Ele disse que é poderoso para fazer. Vai levar essa igreja para outro nível, vai levantar vocês ainda mais, vai multiplicar células, multiplicar líderes, fazer milagres. Parece pouco, mas pouco não é nada. Alguém pode gritar isso bem alto? Pouco não é nada. Agora, se eu fosse o inimigo,
e soubesse que eu não posso roubar isso que está dentro de você, eu não posso roubar o Espírito, eu não posso roubar a alegria do Espírito, eu não posso roubar a paz do Espírito, eu não posso roubar os dons que o Espírito te deu, eu não ia gastar meu tempo tentando roubá-lo. Ao invés disso, trabalharia para você acreditar que o pouco óleo que tem, que resta, nem vale a pena ser usado. E é por isso que algumas pessoas estão sentadas na igreja há semanas, meses e até anos. Vivem numa pobreza, não só financeira, mas como disse no começo, diversas pobrezas, sem nunca perceberem que o pouco que tem é alguma coisa por onde Deus pode começar. Pouco não é nada. Alguém pode gritar? Não é nada. Nada é nada. Eu tenho vida. Estou respirando. Isso não é nada. Pode parecer pouco, mas não é nada. Eu estou casado, feliz e abençoado. Com a lição 10 em dia. Você me entende, né? Você não entende, estou nem aí, seu invejoso. Mas alguém diz assim: eu tenho algo. Pode falar bem alto: eu tenho algo. Meu olho pode não ser tanto quanto eu queria, mas é o suficiente para Deus fazer um milagre que eu não posso ignorar. Me ajuda a apacentar em nome de Jesus. Entenda, Pai, não é o tanto de óleo que você tem, é o tamanho do Deus que disse o que você tem. A gente quer começar grande, igual o monstro, mas não é o tanto que eu tenho, é o poder daquele que diz que pode usar o quase nada, aquilo que é só uma vasilha, é só um pouquinho. E o milagre não está na quantidade que eu possuo, mas naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso, ou imagino, ou oro. Então não se trata da quantidade do óleo, não se trata de quão inteligente você é, ou quão altamente capaz, educado, mas se trata de quão convicto eu estou em um Deus que pode usar o pouco de sentimento que eu tenho para revolucionar esse casamento, que pode usar ainda um pouco de fôlego para eu sair desse leito de enfermidade, que pode usar uma simples ideia para revolucionar o mundo. E Deus está à procura desses que dizem: pouco não é nada, é o suficiente para Deus começar algo na minha vida, na minha história e a partir da minha casa. Tem crente aqui nessa igreja que crê desse jeito? Me ajuda aí em nome de Jesus. Verifique seu óleo. Verifique seu óleo. Diga isso para alguém: verifique. Parece que não tem nada, mas tem um pouco, e Deus pode começar desse pouco. Sabe, irmãos, Deus é poderoso mesmo. Então, se eu acredito no que Ele me pergunta: o que você tem, William? O que você tem, Eliana? O que você tem, Elci? Para começar esse ministério pastoral, eu tenho um pouco de conhecimento. Ótimo, é isso que eu preciso para fazer o milagre acontecer. É isso que eu preciso. Fala para alguém do seu lado: verifique seu óleo. Verifique seu óleo. Segunda coisa, eu já estou quase terminando. Segunda coisa, irmão, segundo ponto dessa palavra: continue derramando. Fala isso para alguém do seu lado. Verifique seu óleo, mas não pare aí. Continue derramando. Observe. Não, é só comigo agora. A mulher que começou
com aquilo que era no início. Nada, virou pouco, termina com a casa cheia de vasilhas espalhadas, cheias do azeite que ela disse, é nada. E o profeta disse, será? Ela falou, é pouco. Agora tem um segredo aqui, irmão. Porque a maioria de nós pode chegar à conclusão, é pouco. E pode concluir errado. Se é pouco, não dá mais para continuar derramando. Mas aquela mulher experimentou uma verdade bíblica. Que só quando o óleo é derramado, é que ele continua sendo adicionado. Você não entendeu. Só quando o óleo é derramado, ele continua sendo adicionado. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar agora. A maioria das pessoas se sente pobre e por isso para de derramar. Por quê? Porque se apega àquilo que elas disseram, é nada, virou pouco. E quando as necessidades às vezes são maiores do que os recursos que eu acho que são necessários, em relação à provisão que eu tenho, rapidamente você minimiza o que tem e para de derramar. Se você não usar, ele não vai se multiplicar. Fala isso para alguém do seu lado. Se você não usar o óleo, por mais pouco que pareça, ele não vai se multiplicar. Pensa naquele garotinho, 5 pães e 2 peixes. Me empresta aí. Você está louco? Olha o tanto de homem que tem aí, 5 mil. Você está louco? Que 5 pães e 2 peixes vai fazer? É pouco? É. Mas na mão daquele que diz que é poderoso para fazer, vai dar bom. Ele poderia ter terminado aquela história com 5 pães e 2 peixes na mão. Mas ele terminou aquela história dizendo, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, foram alimentadas. E 12 cestos foram recolhidos. Agora, pensa, o texto não diz. Mas eu presumo que um desses cestos voltou para aquela família daquele garoto que deu 5 pães e 2 peixes. E aquela família viu que porque eles não pararam de derramar, eles viram o óleo se multiplicar. Não pare de derramar, não pare de derramar, não pare de derramar. Nunca. Pastores, nunca parem de derramar. Porque a maioria de nós diz, eu derramei, mas fui traído. Eu derramei, mas fui decepcionado. Eu derramei, mas olha aí, ó. Olha o que estão fazendo comigo. Olha aí, ó. E se o diabo não pode roubar, ele vai fazer com que eu me magoe. E ao me magoar, eu vou decidir não derramar. E ao não derramar, o que já era pouco vai acabar. Você está aí? Tantas vezes eu subi nesse púlpito precisando de encorajamento. Mas subi aqui para liberar encorajamentos sobre sua vida. Tantas segundas-feiras me encontrei deprimido. E eu até tentei, sabe? Seguir por esse caminho de ter peninha de mim mesmo. Você tem tentado tudo. Você até usa terno para ungir os caras. Não sabe o quanto eu estou suando esse treco aqui, irmão. Você não tem ideia. Sabe? Eu já tentei sentir pena de mim mesmo. Sentar no cantinho e chorar com peninha de mim mesmo. Mas eu também já tentei, mesmo precisando de um abraço, mesmo precisando de uma palavra, mesmo precisando de encorajamento, dizer para Deus, eu acho que era eu que precisava desse abraço, era eu que precisava dessa palavra, era eu que precisava desse encorajamento, e o Senhor me coloca ali para dar para esse povo. O Senhor está de brincadeira comigo? E eu vou te dizer, sabe qual é a experiência mais estranha? A
A experiência mais estranha é que quando eu sentei no cantinho para chorar de pena de mim mesmo, eu me afundei ainda mais no meu desencorajamento, eu afundei ainda mais na minha tristeza, eu afundei ainda mais na minha decepção. Mas quando eu me levantei achando que era eu que precisava, mas mesmo assim eu decidi continuar derramando o óleo que está sobre a minha vida, na vida de outros. Deus multiplicou, Deus me encorajou, Deus liberou palavras, Deus me abraçou, Deus me levantou em ânimo e atitude renovada. Não pare de derramar. Diga isso para 3 pessoas que estão ao seu redor. Não pare de derramar. Continue derramando. Ai, mas era eu que queria. O caminho para receber é dar. Quantos querem mais óleo? Aprenda a derramar. Fala isso para alguém do seu lado. Aprenda a derramar. Aprenda a continuar derramando. Continue derramando, porque o óleo só flui quando é derramado. Se ele não for derramado, ele vai ficar congelado. Tem muita gente com óleo congelado aqui. Está esperando uma palavra, está esperando um abraço, está esperando um encorajamento. Se levanta para dar, para derramar isso na vida de outras pessoas. E você vai ver que aquilo que era pouco, Deus vai multiplicar dentro de você. Você não vai precisar só de fora, Deus vai levantar a partir de dentro. Me ajuda aí, se você está recebendo essa palavra. Você entende o que eu estou dizendo? Você pode orar, chorar, desejar alguma coisa, mas até começar a derramar, sempre permanecerá com uma pequena vasilha de óleo. Mas quando começar a derramar, você vai olhar para casa. Meu Deus, a unção ali. Opa, a unção ali. Opa, a unção ali. A unção está em toda a minha casa, na minha vida, do alto da cabeça à planta dos pés. Por quê? Porque eu não parei de derramar, eu não parei de dar palavra, eu não parei de liderar, eu não cancelei célula só porque eu estou com probleminha, com unha encravada ou decepcionado com pessoas. Porque eu não fiz das pessoas a minha fonte. A minha fonte é aquele que tem todo o óleo que eu preciso para o que eu estou vivendo agora. Me ajuda aí a apacentar. O óleo só flui quando é derramado. E o diabo vai tentar fazer você parar de derramar. Porque se parar de derramar, o óleo para de fluir. Se parar de derramar, o óleo para de fluir. Mas Deus me trouxe hoje à noite, ao derramar óleo na cabeça dos novos pastores, para dizer para você que parou de derramar, está na hora de se levantar e pegar o pouquinho que sobrou e começar a derramar na vida dos outros, na vida das outras pessoas, na vida de quem quer que Deus se conecte a você. Se levante e continue a derramar, porque ficar sentadinho lá sentindo peninha de você só alimenta o congelamento do óleo. Quanto mais você derrama, mais flui. Quanto mais você derrama, mais flui. Repete isso: quanto mais eu derramo, mais flui para a minha vida, mais flui para o que eu preciso, mais me fortalece para vencer o que eu enfrento. O problema é que você parou de derramar. Você está orando mais dinheiro, mais oportunidade, mais paz, mais alegria, mais. E Deus está dizendo: derrama. E você mais. E Deus derrama. Porque a maneira de eu acrescentar na sua vida é você derramando na vida do outro. O óleo se multiplica à medida que é derramado. Você está aí? Escute o que eu vou dizer para você. Sentar no cantinho,
morder beicinho, fazer carinha de Shrek, do gatinho do Shrek, não vai te ajudar a multiplicar o óleo que você tem. Mulheres, reclamar do marido não vai ajudar. Quer ver o óleo multiplicar? Acorda antes do miserável. Chama ele na chincha e dá um banho de amor nele. Faz um café saboroso para ele. E antes dele sair para o trabalho, põe a mão na cabeça e diz: eu te abençoo a prosperar e ganhar muito dinheiro para poder pagar o que eu quero comprar. Pensa no leão que vai sair de casa. Deixa comigo e vou para cima e vou voltar cheio da grana. Agora continua reclamando. Para de derramar, porque vai parar de fluir. Marido, ficar amargurado porque não tem sexo vai fazer você deixar de dar o que tem enquanto espera pelo que deseja. Então, se tem uma mulher que quer derramar e um marido que quer derramar, haverá uma inundação de unção naquela casa. Novos filhos apacentar terá. Nova atmosfera conjugal apacentar terá. Olha para alguém do seu lado e diz: está na hora de aprender a derramar. Sai da pobreza, da frustração, para de ficar preso à amargura. Derrama o óleo que Deus colocou dentro de você. Me ajuda aí a apacentar. Quanto mais óleo derramar, mais óleo fluirá. Quanto mais palavra liberar, mais palavra será dada. Quanto mais oração de intercessão for feita, mais oração de intercessão será dada. Quanto mais oferta der, mais oferta será dada. Agora você vive pedindo R$50, mas nunca deu R$50 para ninguém. Nunca. Diga assim: está na hora de eu começar a derramar mesmo. Você está aí? Terceiro, fecha a porta. Sabe, irmãos, é um detalhe importante no texto, orientado pelo profeta, seguido por aquela mulher. Fecha a porta. Para nós, sabe o que significaria? Fecha essa boquinha que fala errado. Fala isso carinhosamente para alguém do seu lado. Fecha a boquinha. Fecha essa boca. Se você não tem palavras proféticas para derramar, calada. Se você não tem motivos para elogiá-la, encontre. No seu caso, tem que abrir a boca, varão. Você é calado demais e talvez aí haja um problema sério. Está na hora de usar as palavras certas. Tem gente viva aqui comigo, sim ou não? Sim ou não? Sabe, irmão? Tem muita gente vivendo só no público, palavras que só saem da boca, mas não é realidade no coração. Cantam aqui: me refaz. E a primeira vez que é quebrado, me desfaz. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você.
Fechar a porta salvou aquela mulher da curiosidade e trouxe aquela mulher para a esfera privada, para ela vencer primeiro a incredulidade que estava sobre ela. Você às vezes quer trazer para a igreja um problema que você ainda não decidiu vencer lá dentro da sua casa. Você quer trazer para a igreja um problema que ainda não decidiu vencer lá na sua empresa, numa esfera privada. E você quer vir para cá e colocar sobre as pessoas a responsabilidade que o profeta disse para aquela mulher. O que eu posso fazer por você? Você não sabe responder? Então o que você pode fazer por você? O que você tem na sua casa? Eu tenho nada. Não. Refazendo o que eu acabei de falar, eu tenho um pouquinho de óleo. Então volta para lá. Porque Deus vai pegar esse pouquinho. Se você não parar de derramar, Deus vai te surpreender. Mas não vai começar em um outro lugar, a não ser numa esfera privada, numa esfera de decisão pessoal. Decida parar de reclamar. Fala isso aí para alguém do seu lado. Eu estou decidindo agora parar de reclamar do calor, das pessoas, dos problemas, das dificuldades, daquilo que ainda não aconteceu. Eu estou tomando a decisão, não importa o que aconteça, eu vou parar de reclamar. Eu vou fechar a porta e vencer a batalha aqui dentro. Quem me ajuda aí a celebrar a Deus em nome de Jesus? Fala para alguém do seu lado, fecha a porta. E continue derramando, continue derramando, continue derramando. Fecha essa boca, meu irmão. Fecha essa boca, minha irmã. Porque em último lugar, e eu estou acabando. Hoje eu quebrei tudo. Ungi pastores e preguei um sermão de 4 pontos. Eu não sou mais nem batista. Um sermão de 4 pontos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Aquela mulher foi, pegou o pouquinho que ela tinha, não parou de derramar e percebeu uma coisa: ela só encheu aquilo que estava vazio. Por melhor que as pessoas tenham algo para fazer por você, ainda será vazio diante daquilo que Deus pode derramar através de você naquilo que as pessoas te deram. Parece complicado, mas na prática é simples. É simples demais. Vou te dizer aqui na prática. Você quer que o conselho de alguém te salve, mas você não quer derramar a oração ungida sobre o conselho que recebeu, para que aquilo te ative a ver o milagre acontecer a partir de dentro de você. Você entendeu isso? Acaba culto, acaba célula, você recebe palavra, recebe oração, recebe mão na cabeça, recebe bicuda, empurrão, sopro. Um dia alguém acabando fácil disse assim para mim: pastor, fala para os caras parar de comer alho. Eles vêm soprar na cara da gente só alho. Recebe do Espírito. Pastor, fala para os caras parar de comer alho antes de orar pela nossa vida. Ou então soprar de outro lado, não no nosso nariz. Sangue de Jesus tem poder, sabe? Não adianta você ir para a face, não adianta você ir para a célula, não adianta você vir num culto desse, ouvir o que Deus está dizendo. É pouco, mas eu posso fazer. Não pare de derramar. Feche a porta, decida aí dentro de você. O que eu posso fazer é te dar um conselho, é te mostrar uma revelação da palavra. Mas se você não decidir entender que é a partir de coisas vazias que Deus pode trabalhar, isso não vai rolar. Você está aí ou não? Então meu quarto ponto é: prepare as vasilhas. Fala isso para alguém do seu lado. Eu estou preparando as vasilhas. Nós estamos preparando as vasilhas. Agora, como é que Deus pode preencher uma vasilha que já está cheia? Deus só pode preencher aquilo que se
porta diante dele vazio, vazio de orgulho, vazio de altivez, vazio de qualquer outra coisa que possa impedir que o que ele tem para derramar complete sua vida. Obrigado, pastor, esse foi um bom ponto para mim, é uma boa maneira de terminar, porque está na hora de preparar as vasilhas. Você está aí ou não? Então, honestamente, eu não acredito que essa palavra seja sobre o óleo que fluiu, porque eu acho que o que garante o que aconteceu foram as vasilhas vazias que estavam lá. A orientação do profeta foi: vá na vizinhança, pegue muitas vasilhas com uma característica: vazias. A maioria dos líderes quer ter gente na célula já prontinha. Olha os que estão lá como vasilhas vazias e derrame na vida deles. Prepare as vasilhas. Fale isso aí para 3 pessoas ao seu redor. Prepare as vasilhas. Prepare as vasilhas. Certifique-se apenas de que elas estão vazias, porque Deus não pode preencher o que já está cheio. Agora, se você preparar as vasilhas, o óleo vai enchê-las. O óleo vai enchê-las. O óleo vai enchê-las. Eu olho aqui, apacentar hoje centenas de vasilhas vazias. E se estão vazias e preparadas, receberão o óleo que Deus tem para liberar sobre essa casa nessa noite. Por isso, louvor. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, ou capítulo 4, verso 7. 2 Coríntios 4, 7. Lembre que eu disse, eu não acho que essa história tem a ver com o óleo que flui, mas com as vasilhas que foram preparadas. Porque se a gente acelerar o tempo e ir lá séculos depois, quando Paulo escreve isso, que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder, que a tudo excede, provém de quem? De Deus, e não de nós. Somos apenas um vaso, rachado às vezes, com conflitos, com medos, com sentimento de indignidade, mas é exatamente aí que reside a bênção que flui. Porque ninguém vai elogiar o vaso, vão apreciar o tesouro que o vaso carrega. Algum tempo atrás, eu me senti muito oprimido liderando essa igreja. Cheguei para Lia e disse: eu sinto que não sou o pastor certo para essas pessoas. E ela perguntou por quê. Eu disse: eu sou muito limitado. As necessidades que temos são grandiosas. E além de achar que eu não tenho recurso, eu acho que eu não tenho a experiência necessária. E eu disse para ela: isso me faz sentir que eu não sou o pastor certo para essa gente.
Alguns levam até um tempo para achar que eu sou pastor de verdade. Eu disse para ela: eu acho que eu não sou o pastor certo para essas pessoas, não. Ela estava assim, ó, de perninha cruzada. Ela não estava de braço, mas estava com as mãozinhas assim, olhando para mim. Ela olhou para mim com sangue frio e disse: o que importa? Você é o único que temos, então reage. Mas ela não disse no sentido maldoso. Ela disse no sentido pastoral. Ela disse: se a gente precisasse de um Paulo Mazzoni, a gente teria aqui, Deus o colocaria. Se a gente precisasse de um A.B. Uber, nós teríamos um A.B. Uber como pastor das nossas vidas. Mas Deus escolheu você, cara, para liderar, apacentar. Prepare os vasos. Prepare os vasos. Você pode estar se achando uma mãe inadequada para esses filhos. Deixa eu te dizer, você é a única mãe que eles têm. Você pode estar se achando um pai inadequado. Você é o único pai que eles têm. Você pode estar se achando um líder inadequado. Você é o único líder que essa célula tem. Então prepare as vasilhas. Por quê? Perguntem. Porque você é aquele que Deus escolheu. Você é vaso escolhido por Deus. E se você crê nisso, fica em pé em nome de Jesus. Deus escolheu você.